Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo e o Campeonato Brasileiro está todo vapor, né? Tá a nona rodada e a oitava rodada aconteceu. O Juninho Pernambucano tinha ido para os Estados Unidos, largou o Vasco, voltou em grande estilo, hein? Prestes a abandonar a carreira, aposentar, voltou sem exigir nenhum salário do Vasco, não tem salário, não tem gratificação e mostrou que é profissional. Entrou no clássico na volta do Maracanã, e Maracanã reformado para a Copa do Mundo, fez um gol e ajudou o Vasco a golear o Fluminense por 3-1, com a expulsão do Fred. Vamos conferir aí. Vasco 3, Fluminense 1. Fluminense e Vasco se enfrentaram no novo Maracanã pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Juninho Pernambucano carimbou seu retorno ao Vasco logo aos 16 minutos do primeiro tempo, 1-0. Fred acertou o rosto de Jomar e foi expulso. Já no início do segundo tempo, Juninho achou André, que tocou por cima de Cavalieri para ampliar o placar. 10 minutos depois, Rafael Sobis cobrou escanteio e Carlinhos descontou para o tricolor carioca. Mas aí, o zagueiro Digão também levou um vermelho e complicou ainda mais a vida do Flu. E o Vasco aproveitou. Em cobrança de escanteio, Tenório subiu mais do que a zaga e colocou números finais na partida. Vasco 3, Fluminense 1. Saber do nosso mestre Bonga aqui. Bonga, dá para ver jogadores que aí com idade avançada, Alex, o Juninho Pernambucano, jogando em grande estilo, mostrando profissionalismo, né, Bonga? Realmente, né? No Brasil tem uma situação, né? O atleta depois dos 30 anos deixar inadequado para o futebol. Eu discordo, né? Sim. Porque a pessoa está mais experiente, se ele se cuidar, certamente ele vai dar muitos assim, alegria, né, para o clube que ele venha defender. Nós já temos aí o exemplo de vários jogadores, né, que estão jogando e que esses jogadores têm assim correspondido. É claro que um dia ele vai ter que parar. Se não parasse, então seria, né? Pensa bem. Não tinha nem condição, né? Mas eu acho que o cara pode ir até os 38 anos jogando tranquilamente. E dando muito. Quase 40 anos jogando. É goleiro, né? Que tem uma situação menos esforço, né? Mas até uns 38 anos acho que dá para. Tony Cerezo, por exemplo, né? Realmente. Júnior e vários outros aí. Realmente exemplo de quem quer jogar mais tempo, é só cuidar, como o Bonga falou. Vamos voltar ao Casimiro de Abreu. O estádio está liberado pelo Corpo de Bombeiros para a disputa do Campeonato Mineiro da segunda divisão. A gente tem duas equipes aqui. Eles tinham indicados como segunda opção a Arena do Jacaré e também o Beirabão lá no Triângulo Mineiro. A gente sabe que até 15 dias antes de começar o campeonato, essas equipes podem encaminhar para a Federação Mineira o laudo aprovado pelo Corpo de Bombeiros de que a cidade tem estádio com condições para realizar. E isso já foi enviado, né, Bom? Queria saber do Bonga. Foi enviado? Tem vistoria ou não? Já foi enviado para a federação? Não, a documentação já foi enviado. O Lula pegou essa documentação toda, né? Já foi entregue. E nesse jogo de ontem, né? De sábado, o representante da federação já levou em mãos. Eu acredito que a federação apenas vai fazer um check-up, uma conferência, mas diante da liberação do bombeiro, da polícia militar e dos outros órgãos, acho que já está tudo legal, porque sem a liberação desses órgãos públicos, certamente ela não teria condição. A federação nos deu um prazo, esse prazo foi prorrogado, e acredito que eles já estão, a partir de hoje, com esse documentário na mão, e certamente agora é só esperar o momento do jogo
e tenho certeza que estará tudo legalizado. A estreia do campeonato está marcada para 24 de agosto aqui no estádio José Maria Melo, né? Sim, dia 24 de agosto, me parece que é o Montes Claros que joga, e depois verá o outro jogo, né, sequente. Então, acho que já está tudo certinho e vamos aguardar, né, para ver se as equipes de Montes Claros classificam as duas equipes, para a gente ver, né, duas equipes de Montes Claros disputando o Campeonato Mineiro de primeira divisão. Acredito que vai dar certo. Eu tomara que a federação não comece a inventar, né, Boga? Chega aqui e começa a exigir mais coisas. Realmente, eu acho que porque não. nem é ela que tem que exigir, né? É o Ministério Público e os bombeiros, é isso? Justamente. Eu acho que o bombeiro fez aquilo que está dentro da legislação, dentro da legalidade. Eu acredito que, né, não passou nada, né, tanto que nós tivemos o bombeiro várias e várias vezes para nos adaptar a tudo aquilo que foi orientado para fazer. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se é você que vai responder isso ou se é a Federação Mineira. Nós vamos ter clássico aqui na cidade agora. Os dois times da cidade vão jogar. Quando desse jogo vai ter entrada separada ou vão entrar pelo mesmo portão as duas torcidas? Eu acredito que Montes Claros é uma cidade bem assim adaptada a isso, né? Eu acho que não há necessidade nem do Montes Claros, nem da própria FUNORTE de separar os torcedores, né? Os torcedores certamente se misturam, né? Porque no momento em que estão torcendo para o FUNORTE, amanhã ou depois eles voltam a torcer para o Montes Claros, né? Eu acho que Montes Claros não tem aquela situação de que tem Atlético e Cruzeiro, né? Que eu sou Atlético, sou Cruzeiro e vou torcer eternamente para os dois. Aqui não, aqui se mistura, né? Um torce para o Norte, outro torce para o Montes Claros. Eu acredito que a torcida vai escolher o momento certo, a hora certa de torcer. Eu acredito que aqui viverá certamente em grande harmonia os dois times. Bonga, sobre a iluminação, a gente sabe que a iluminação era um problema sério lá no Cassino de Abreu. Foi resolvido? Olha, a iluminação, felizmente, foi resolvida, né? Foi, né? Desde 2010 que foi feita uma reforma no estádio e a partir dessa data, algumas avaliações que aconteceram nós procuramos corrigir. Ultimamente foi trocado alguns refletores, alguns reatores, a chave de comando elétrico, né, que é a chave que dá a segurança no estádio, de iluminação, caso de um curto-circuito, foi trocado e eu acredito que o Cassino de Abreu, que hoje são 112 mil velas, né? Eu acredito que 112 mil velas, o estádio que dá para iluminar uma pequena cidade, né? Eu acredito que nós só com um lado só ligado a gente tem condição de fazer um treino ou um jogo. Ah, é? Mas lá nós sempre utilizamos para os jogos oficiais, nós usamos os dois lados. Quando é treinamento, nós usamos apenas um lado que dá para visualizar muito bem. Falando em treinamento, as equipes já estão treinando lá? Não, o Montes Claros está treinando. Está treinando. Né? Está treinando. A única equipe que está treinando no estádio é o Montes Claros. E vamos entrar em entendimento com a outra equipe, que é a FUNORTE, para ver qual a situação deles, o que eles pretendem, o que eles querem. Para reconhecer o gramado. Realmente. Todo mundo conhece já. Quanto às cabines, bom, a gente vê que quando o Atlético veio aqui, exigiram um monte de coisas, que só podia subir ali profissionais que estavam trabalhando, e a gente vê que só acontece isso em Montes Claros. O time de fora vem jogar, vai um monte de penetra lá para cima das cabines lá e fica lá atrapalhando. Como é que vai ser agora? Vai continuar isso ou vai acabar? Rubens, eu acho que com essas modificações no estádio, com as adaptações que aconteceram, né? Acredito que as equipes responsáveis pelo jogo, eles certamente irão pôr alguém, né, aquela escadaria que dá acesso às cabines de rádio para que não entre, a não ser os repórteres, os jornalistas que estão fazendo cobertura do jogo. É a mesma coisa no estádio, né? Você chega lá no estádio para pôr seu carro, você que vai trabalhar, você não tem espaço, porque outras pessoas já colocaram. Então nós temos também que conscientizar e pedir, né, a compreensão de todos para que deixe aquele espaço ali para as pessoas que realmente vão trabalhar no estádio, né? Que é a polícia militar, que é o bombeiro, né? Que são os médicos e que são os jornalistas que estão fazendo a cobertura. E os demais, né? Que se arranjem um estacionamento para que eles possam, né, guardar os seus... Eu estou te falando isso porque teve um jogo do Campeonato Mineiro ano passado, nós tivemos que bater boca com um auxiliar de uma equipe que estava aqui representando Montes Claros, subiu para a cabine para
E ficou de frente nossa lá, a gente trabalhando, comentando o jogo. E ele achou ruim com a gente ainda. Isso aí já foi assim, olhado, já foi. Já tem a previsão, né? E nós não vamos assim pedir a colaboração, né? Para que a pessoa não tenha acesso às cabines de rádio, para que a gente não possa passar sempre uma situação de vexame, né? Porque... E lá é um local privilegiado, bom, ele vem de fora e chega lá, ele fica xingando o juiz lá, de tudo quanto é nome, e ele fica próximo, ele dá informação melhor do que se estivesse no banco de reserva. Ele pode, lá não é para isso. Realmente. Mas eu acredito que a coisa vai melhorar, né? Agora com essa equipe de segurança que é obrigatória no estádio, eu acho que a coisa será sanada e não vai ter esses problemas mais. Tá certo. A questão de ambulância, a gente tem visto que nos vários jogos lá, os jogos têm atrasado por causa de ambulância. Isso não é problema do Casimiro, né? Não. Isso é problema das equipes. Não, porque eu acredito que quando o Casimiro disputou o Junior, né, nós fazíamos o pedido durante uma semana antes. E nunca faltou policiamento, nunca faltou ambulância, nunca faltou médico. Acredito que as pessoas se acomodam um pouco e atrasa, como houve outro atraso agora, né? Na semana. E isso aí vai atrasar também o jogo, porque o jogo que é para começar às 5, começa às 5h30, 5h15, e a situação vai só complicando. Nós vimos que o jogo passado, o jogo parou 16 minutos, por falta de policiamento no estado, né? O policiamento esteve e saiu, e eles realmente não providenciaram. O juiz notou a ausência do policiamento, parou o jogo, e logo depois de 16 minutos o jogo reiniciou, mas com a presença do policiamento. Bom, desfibrilador, exigência em alguns estádios. Na segunda divisão não existe isso não, né? Não existe, existe no questão da segunda divisão também, né? Que lá no estádio nós fizemos lá uma casa de apoio justamente para isso, né? Lá vai ter o atendimento médico, né? Caso necessite, as ambulâncias já estão lá, o médico já está lá e qualquer coisa, então, transfere o paciente, né, para um hospital. Lá, a primeiros socorros são lá. E se ocorrer uma emergência lá, aqueles portões que tem lá, aquelas travas, só bater lá, só bater, só encostar, eles estão abrindo. Tá certo, nós estamos batendo papo com o presidente Casimiro Bonga, nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos ver os gols da goleada do Cruzeiro em cima do São Paulo e continuar o nosso